Olá, que tal? Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de espanhol. Para começar, mire a imagem. Eu não creio. Que desculpa, hein? Com certeza não fez alguma tarefa e se utilizou de argumentos para convencer a professora. Pero, o que é argumentar? Sabes? A ver, argumentar é apresentar um tema posicionando-se criticamente diante das ideias que são a base desse tema. Quer dizer que utilizamos argumentos para persuadir ou dissuadir alguém. Xiii, deu nó? Tranquilo? Vou explicar-lhes. Então, persuadir é fazer com que alguém acredite em algo, do latim persuadere, levar a acreditar. Como vimos na charge, o aluno tenta persuadir a professora, ao passo que dissuadir é induzir, convencer alguém a mudar de opinião. Ou seja, fazer com que a pessoa mude de ideia e desista de uma decisão anteriormente tomada. Pensem comigo no exemplo. A professora dissuadiu a turma a fazer a palestra. Quer dizer que a turma não queria fazer a palestra, pero a professora os induziu a mudarem de opinião. E aí? Agora, han compreendido? Alguns especialistas afirmam que estamos sempre argumentando, já que a todo tempo expressamos nosso ponto de vista, nossos conceitos ou defendemos ideias e valores sobre a sociedade ou o mundo em geral. Sim, é uma prática essencial da comunicação. Então, seja de forma espontânea ou proposital, para argumentar, utilizamos operadores argumentativos. Vale, a ver, esses operadores argumentativos são carregados de significado, como as conjunções e expressões que estabelecem conexão entre os elementos do texto. Fácil, não? As conexões estabelecidas entre os elementos do texto expressam diferentes significados, ou seja, apontam o sentido para o qual o texto está voltado, certo? Mira o exemplo. Texto 1. Profundo desacuerdo. Le dirijo estas líneas para manifestar-lhe mi más profundo desacuerdo y rechazo a las afirmaciones que hace veladamente, ya que no me nombra con nombre y apellidos, pero claramente me identifica el periodista Jorge M. Reverte sobre mi actuación profesional con ocasión del asesinato del general Juan J. Hernández Rovira en el diario El País de fecha 7 de junio de 1994 en el artículo de contraportada Rutinas. Me parece una temeridad que se afirmen cosas que son manifestamente inexatas y falsas, solo explicables por mala fe de la fuente de conocimiento y solo por deferência a determinado responsável político que estava presente no contexto com muita maior contundência al articulista e a quem le haya facilitado la informação. Em primeiro lugar, como magistrado, não tenho que labrarme imagen alguna a costa de nada ni de nadie, sino simplesmente cumprir com mi deber de sugestão al princípio de la legalidad y así lo he procurado hacer desde hace 13 anos. Vamos à tradução. Discordância profunda. Eu abordo essas linhas para expressar minha mais profunda discordância e rejeição das declarações feitas a mim, de forma velada, já que não me nomeia pelo nome e sobrenome, mas o jornalista Jorge M. Reverte me identifica sobre a minha atuação profissional com ocasião do assassinato do general Juan J. Hernández Rovira no jornal El País, de 7 de junho de 1994, na contracapa Rutinas. Parece-me imprudente que afirmam coisas que são
manifestamente imprecisas e falsas, apenas explicável pela má-fé da fonte do conhecimento, e só por deferência a um certo político que estava presente. Não respondo com muito mais contundência ao redator e a quem forneceu as informações. Em primeiro lugar, como magistrado, eu não tenho que esculpir nenhuma imagem às custas de nada ou ninguém, mas simplesmente cumprir meu dever de sujeição ao princípio da legalidade, e tenho tentado fazê-lo por 13 anos. Em segundo lugar, em nenhum momento he hablado com familiares del general asesinado presuntamente por ETA, y cuyo cadáver tuve que levantar al aliarme de guardia en la Audiencia Nacional. Em português, em segundo lugar, em nenhum momento eu falei com parentes do general assassinado, presumivelmente por ETA, e cujo cadáver eu tive que pegar quando estava de plantão no Público Nacional. Em terceiro lugar, ni a estos familiares, por la sencilla razón de imposibilidad, ni a ninguna otra persona, y hay testigos que pueden acreditarlo. Hice el comentario que el periodista Jorge M. Reverte menciona y pone en mis labios. Sinceramente, creo que la ligereza de la afirmación que hace sobre la corrupción es tal que hiere la más insensible de las sensibilidades, y en particular la mía, y demuestra que su fuente de conocimiento es muy interesada y quizás tendría que comenzar por preguntarle a él qué fue lo que dijo. Desde hace 7 años estoy comprometido en la lucha contra el terrorismo y como tantos otros profesionales y ciudadanos lo he sentido muy de cerca. Y para mí es algo muy serio, que va más allá de hacer declaraciones grandilocuentes y normalmente huecas. Por favor, por el bien de todos, guárdese un poco más de ecuanimidad y respeto en este delicado tema. Baltasar Garzón, Madrid, El País, desde junho de 1994. Traduzindo, terceiro, nem a esses parentes, pela simples razão de impossibilidade, nem a qualquer outra pessoa, e há testemunhas que o podem provar. Comentário que o jornalista Jorge M. Reverte menciona e coloca nos meus lábios. Eu, honestamente, acredito que a leveza da declaração que ele faz sobre a corrupção é tal que fere a mais insensível das sensibilidades, e em particular a minha, e mostra que sua fonte de conhecimento está muito interessada, e talvez eu devesse começar perguntando a ele o que lhe disseram. Há 7 anos estou comprometido com a luta contra o terrorismo e, como tantos outros profissionais e cidadãos, tenho sentido muito de perto e, para mim, é uma coisa muito séria. Isso foi além de fazer declarações bombásticas e geralmente vazias. Por favor, para o bem de todos, mantenha um pouco mais de serenidade e respeito neste delicado assunto. Baltasar Garzón, Madrid. Esta carta consiste em 3 partes claramente distinguíveis. Uma, introdução, primeiro parágrafo, onde a intenção comunicativa é apresentada do emissor, expressar desacordo com relação a algumas declarações e expor os fatos que motivam a discussão. 2. Um desenvolvimento que ocupa os 6 parágrafos seguintes, onde se explica o parecer do emissor sobre o assunto e justifica-se com 3 argumentos. 3. Uma conclusão, em que o emissor realiza uma avaliação conjunta da questão que apresentou e encerra o argumento. Neste caso, não encontramos conectores que marcam nem a introdução, nem a conclusão. Por outro lado, no desenvolvimento, vemos claramente como a estrutura de argumentos se tornou explícita por meio de conectores distributivos. Em primeiro lugar, em segundo lugar, terceiro lugar. Além disso, dentro do primeiro argumento, podemos observar o funcionamento de sino, conector constativo de substituição. Uma primeira proposição por meio de uma negação que se denomina polêmica, uma vez que introduz uma polifonia, uma vez que o que é dito
não é assumido pelo emissor, locutor. Ao contrário, é atribuído a um enunciador, que neste caso corresponde ao jornalista J.M. Reverte, quando diz, como magistrado, no tengo que labrarme imagen alguna a costa de nada ni de nadie, que em português, como magistrado, não tenho de esculpir nenhuma imagem em nada ou ninguém. Em seguida, é adicionada uma proposição que cancela a anterior e que, obviamente, é assumida pelo emissor. Simplemente, cumplir com mi deber con sujeción al princípio de legalidade. Basta cumprir meu dever dentro do princípio da legalidade. A segunda proposição tem mais força argumentativa do que a primeira, portanto, é imposta discursivamente. Também podemos verificar que os outros dois argumentos apresentam uma estrutura semelhante, só que não temos a construção completa. Somente uma parte da estrutura aparece, enquanto a outra é deduzida implicitamente. Ambas contêm uma negação polêmica, negação que pressupõe a afirmação enfática e constativa da proposição oposta, que se refere a uma afirmação do jornalista. Em nenhum momento he hablado com familiares, ni a estes familiares, ni a nenhuma outra persona. Hice el comentário. Em nenhum momento falei com parentes, nem com esses parentes, nem a qualquer outra pessoa. Eu fiz o comentário. A negação não questiona apenas a verdade da proposição afetada, mas atribui sua enunciação a outra pessoa, a outro enunciador, identificado aqui com J.M. Reverte. Vale? Podemos ver que todo o texto constitui uma argumentação muito bem elaborada. E como aprendemos no início, a língua nos disponibiliza diversos mecanismos discursivos e linguísticos para isso. Agora, vai lá na sua UE e nos podcasts, pois tem muito mais informações sobre a aula de hoje. Nos quedamos aqui. Hasta luego!